Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Na última aula, nós discutimos a questão da história do estudo do calor. Começamos lá em Robert Boyle e chegamos até o conceito moderno de calor, falando dos experimentos de Mayer, do Conde de Humboldt e de James Prescott Joule. E nós finalizamos a última aula falando que calor é uma forma de energia que transita entre corpos de diferentes temperaturas. Vamos fazer uma melhor definição disso, ou vamos melhorar esta que já existe. Veja, se eu tenho um corpo A, ele está numa temperatura TA. E eu tenho um corpo B, que está numa temperatura TB. Onde a temperatura TA é maior que TB, a gente sabe que vai haver uma troca de calor. O corpo de maior temperatura fornece calor ao corpo de menor temperatura. Então, acontece isto. Calor transita entre corpos de diferentes temperaturas. Então a gente costuma dizer que o calor é energia em trânsito. O calor é energia que transita devido à diferença de temperatura. Existem alguns epistemólogos da física aí que estudam os fundamentos da física e que não gostam muito do termo calor. Acha que ele gera muita confusão no aspecto de como definir a diferença calor, temperatura e tudo mais. Alguns propõem até em abolir esse termo da física. Porém, a gente pode entender calor não como uma energia em si, mas calor como processo de transferência de energia. Calor é um processo de transferência. Transferência espontânea de energia devido à diferença de temperatura. Então isso talvez seja calor. Calor não é energia em si, mas o processo de transferência de energia. A gente vai chamar essa energia associada ao corpo de energia térmica. Mas no linguajar mais comum a gente fala que um corpo fornece calor. Na verdade, ele fornece energia térmica para o outro corpo. E essa transferência de energia térmica que seria o calor em si. Mas a gente acaba batizando tudo isso de calor. Então, eu vou usar aqui o termo transferência de calor, pensando que sempre que eu falar disso é uma transferência de energia térmica devido a uma diferença de temperatura. E veja, espontânea. Espontânea. Não é forçado, tá? Se a energia se propaga espontaneamente, se a propagação for espontânea, quer dizer, você não força nada, a natureza age por si só. Se a propagação for espontânea e ocorrer variação de energia pela diferença de temperatura, a gente chama isso de calor. Então, o que é calor? É uma transferência de energia espontânea devido à diferença de temperatura.
Se ocorrer transferência de energia de um corpo a outro, que não e for espontânea e não se deve à diferença de temperatura, a gente chama isso de trabalho. Então, o que é o trabalho? É a transferência espontânea de energia que não ocorre devido à diferença de temperatura. O que é o calor? É a transferência espontânea de energia que se ocorre devido à diferença de temperatura. Então, tanto calor quanto trabalho é uma transferência, uma variação de energia. Ambos podem ser espontâneos. O trabalho pode ser forçado também. Mas quando a diferença é espontânea, a gente chama de trabalho. Quando a diferença de energia é espontânea devido a uma diferença de temperatura, chamamos de calor. É assim. Então aqui nós vamos fazer o estudo das medidas de calor. A técnica de se medir calor chama-se calorimetria. Calorimetria. Então, calorimetria é a técnica associada às medidas de calor. E a gente vai usar um termo histórico que nós comentamos na última aula: calor sensível. Calor sensível é aquele que ocorre variação de temperatura. Então, toda vez que a gente usa esse termo calor sensível, a gente está se referindo a uma variação, a uma transferência de calor devido a uma variação de temperatura. Veja, quando eu falo devido, dá a impressão de uma ideia de implicação. Quer dizer, o calor só foi transferido porque eu variei a temperatura. Mas pode ocorrer o contrário, eu posso dar calor para um corpo e a temperatura variar também, tá? Então, mas toda vez que você der calor para um corpo e a temperatura variar, ou retirar calor do corpo e a temperatura variar, esse calor é dito calor sensível. Imagine aqui, eu tenho um becker, que é esse recipiente aqui, ó, sobre uma tela de amianto, e aqui um bico de Bunsen, um fogareiro. Dentro desse becker eu tenho água. E aqui eu tenho um termômetro. Inicialmente, o termômetro está marcando 20 graus Celsius. Eu aqueço com fogo. O que o fogo faz? O fogo aquece. Aquecer é fornecer calor. Então, a gente passa a ter essa ideia. Se eu forneço calor, se o corpo, vamos dizer assim, se o corpo ganha calor, ele aquece. Se ele perde calor, ele esfria. Então, calor é aquele processo de transferência de energia térmica. Se um corpo recebe energia térmica do outro, o corpo que recebeu energia aquece. O que doou energia esfria. Então, quando eu coloco fogo, o fogo é uma fonte de calor. Ele transfere energia térmica para o becker e, consequentemente, para a água. Então, ele aquece a água ganha calor. E se a água ganha calor, ela aquece. Ela aquece e varia sua temperatura. Então, o calor sensível é aquele que o calor ocorre com variação de temperatura. Então, a água, ao aquecer, sua temperatura sai, por exemplo, de 20 graus Celsius e vai para 60 graus Celsius, ó. Então, a água líquida se aquece quando você coloca ela no fogo. Então, basta eu doar calor para um corpo, ele recebe esse calor, aquece, sua temperatura varia. Imagina um corpo A, que está numa temperatura θ1. Eu aqueço e essa temperatura do corpo aumenta em 20 graus Celsius.
Agora, imagine que eu pegue um corpo B idêntico ao corpo A aqui, olha, que está na mesma temperatura do corpo A, mas eu coloco uma fonte de calor mais potente. Essa aqui é uma fonte de calor fraca, tá? Uma chama pequenininha. Aqui eu coloco uma fonte de calor mais potente. Então, se ela é mais potente, ela fornece mais calor. E se ela fornece mais calor, esse corpo vai esquentar mais do que o anterior. E esse experimento a gente vê. Quando você dá calor para o corpo, ele esquenta. Se você dá mais calor, ele esquenta mais. Então a temperatura que sai de θi e aumenta em 60 graus sobre θi. Ó. Então o corpo B, nesse caso, recebe maior quantidade de calor e logo sofre maior variação de temperatura. O que esses experimentos mostram? Que a quantidade de calor trocada entre os corpos é diretamente proporcional à variação de temperatura desses corpos. Quando eu dou uma quantidade de calor, a temperatura varia num tanto. Se eu dobro essa quantidade de calor, a variação de temperatura dobra e assim por diante. Ou seja, a quantidade de calor é proporcional à variação de temperatura. Então, olha, se eu dou mais calor para o corpo A, a temperatura vai aumentar mais. Se o corpo B recebe mais calor que o corpo A, a temperatura do corpo B recebe mais calor que a temperatura do corpo A. Agora vamos imaginar o seguinte experimento. Imagine aqui, olha, que eu tenha um corpo C. Eu dou uma quantidade de calor para ele, ó. Um corpo C. Dou uma quantidade de calor para ele. Suponha que eu dê 220 calorias. Lembra da aula passada? Uma caloria é a quantidade de calor necessário para levar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, uma caloria é a quantidade de calor para levar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Nós definimos isso. Então, suponha que eu dê 220 calorias para o corpo C. Ele aumentou a temperatura em 20 graus Celsius. Agora, suponha que o corpo D tem uma massa maior. Tem uma massa maior. E eu dou uma quantidade maior de calor para variar na mesma temperatura que o corpo anterior, em 20 graus Celsius. Ou seja, se a massa aumenta, eu tenho que dar mais calor para variar a temperatura na mesma quantidade. Ou seja, corpos de maior massa precisam de mais calor para variar a temperatura sempre na mesma quantidade. Em outras palavras, a quantidade de calor é proporcional à massa do corpo. Ora, se a quantidade de calor é proporcional à massa e a quantidade de calor é proporcional à temperatura, então a quantidade de calor é proporcional ao produto dessas duas grandezas. Massa vezes temperatura. Então eu tenho que a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa. A quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, a quantidade de calor é proporcional ao produto delas. Massa vezes variação de temperatura. Grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre elas me dá uma constante. Então, se eu pegar a quantidade de calor e dividir por m ΔT,
isso me dá uma constante. O que é uma constante? É um número, é algo que não muda. Significa que se eu mudo a quantidade de calor, mudo a massa, o ΔT, quando eu fizer essa conta, o resultado dá sempre o mesmo. Uma constante. Essa constante ficou conhecida como calor específico. E a gente vai usar a letra C minúsculo para ela. Então, Q sobre mΔT é igual ao calor específico C. Daqui eu tiro que a quantidade de calor é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Esta quantidade de calor está associada à variação de temperatura. Então ela é dita calor sensível. Calor sensível. Esta constante, ela depende do material que recebeu ou perdeu calor. Então ela depende da natureza daquele material. Cada material tem seu calor específico próprio. Se for cobre, o calor específico tem um valor. Se for ouro, tem outro. Se for zinco, tem outro. Se for água, tem outro. Se for gelo, tem outro e assim por diante. Então, o calor específico depende da natureza do material. Ora, se a quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, então o calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Então, qual é a unidade de calor específico? Vai ser a unidade da quantidade de calor dividido pela unidade de massa pela unidade de temperatura. Então, a unidade de calor específico vai ser calor. Por ser energia em trânsito, está associada à energia, no sistema internacional é medido em joule. Massa, quilograma. Temperatura, Kelvin. Então, o calor específico é medido em joule por quilograma Kelvin no sistema internacional. Mas a termodinâmica trabalha muito com sistemas usuais. E um sistema usual muito comum de aparecer é este aqui. A unidade de calor específico num sistema usual é a quantidade de calor vai ser medida em calorias, comparado com o aquecimento da água. Então, é caloria. A massa, medida em grama. E a temperatura em graus Celsius. Então, uma outra unidade no sistema usual é caloria por grama graus Celsius. Então, o calor específico, no sistema internacional, joule por quilograma Kelvin. No sistema usual, caloria por grama grau Celsius. E, na última aula, nós discutimos o equivalente mecânico do calor, do experimento de Joule, onde ele mostrou que uma caloria vale aproximadamente 4,180. Deixa eu ver, cada livro geralmente coloca 186 joules, outros 184. Deixa eu ver como que o Tipler põe aqui. Deixa eu ver se ele tem o fator de conversão aqui. Espera lá. Olhando no Tipler. Deixa eu ver. (484). O Tipler põe 484 joules. Então vamos manter
como está no Tipler. 1 caloria, 4,184 joules. Está aí. Então, o calor específico é a relação entre a quantidade de calor, a massa e a variação de temperatura. Esta equação aqui lá no cursinho, o pessoal decorava assim como que macete, tá? Que macete, QMC ΔT. É o calor sensível. É a quantidade de calor associada à variação de temperatura. Ó, aqui uma tabela. O calor específico do gelo vale meia caloria por grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, que vem da definição de caloria. E o calor específico do vapor d'água, quase igual ao do gelo, ó. Quase 0,50 calorias por grama grau Celsius. Um pouquinho menos, 0,48. Tá aí. Então, esta é a equação para calor sensível. Q é igual a mc ΔT. Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Calor latente. Imagine que eu coloque gelo aqui nesse becker. Eu tenho gelo aqui bastante. Coloco o termômetro marca 0 graus Celsius. Agora eu coloco uma fonte de calor aqui, um bico de Bunsen, e começo a aquecer. Estou doando calor para esse gelo. Mas eu noto uma coisa, a temperatura não muda. O gelo está derretendo. Enquanto o gelo está derretendo, a temperatura não muda. Mas eu estou doando calor. Então, eu estou fornecendo calor ao gelo e a temperatura não varia. A variação de temperatura é 0. Então, neste caso, a quantidade de calor não é proporcional à variação de temperatura, porque nessa situação a temperatura não varia. Mas a quantidade de calor é proporcional à massa, continua ainda sendo proporcional à massa. Porque se eu tiver uma massa maior de gelo, eu tenho que dar mais calor para poder causar o mesmo efeito, o mesmo derretimento. Então, a quantidade de calor nesse caso só é proporcional à massa e não à variação de temperatura, uma vez que a temperatura não varia aqui. Este calor que eu dou, mas a temperatura não muda, nós chamamos de calor latente. Calor latente. Então, o calor latente, ele só é proporcional à massa. Então, Q é proporcional a M. Grandezas proporcionais, a divisão me dá uma constante. Então, Q sobre M é constante. Essa constante eu vou usar a letra L. Vou fazer aqui, ó. Se a quantidade de calor é proporcional a M, a divisão entre elas me dá uma constante. E essa constante eu vou chamar de L maiúsculo. E ela é conhecida como calor latente. Está associado àquela quantidade de calor que se fornece para o corpo, mas a temperatura não muda. Então, quem é Q? É a massa vezes o calor latente. Massa vezes o calor latente. Esse calor latente, ele não muda em que situação? Ou seja, quando é que ele aparece? Ele aparece na mudança de estado físico de algumas substâncias. Quando o gelo está derretendo em água, a temperatura não muda, fica 0 graus Celsius. Então eu tenho calor latente. Quando a água está se convertendo em vapor d'água por aquecimento, a temperatura também não muda. Isso ocorre a 100 graus Celsius. Mas você continua dando calor. Então tem um calor latente. Então nós temos 2 calores latentes. Desculpa.
dois calores latentes. Um calor latente associado à fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, quando o gelo derrete, e um calor latente associado à vaporização. Que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Aqui, geralmente, a gente usa o índice LF, calor latente de fusão. E aqui, calor latente de vaporização, LV. Eles são diferentes para a mesma substância. Por exemplo, para a água, o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. Veja que a unidade é só energia por massa. Por quê? Q é igual a ml, então L é Q sobre M. Que vai ser em joule por quilograma ou em caloria por grama. Aqui está em caloria por grama. Então, o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. Quer dizer, para o gelo virar água, eu preciso dar para cada 1 grama de gelo, eu preciso fornecer 80 calorias. E para a água virar vapor, eu tenho calor latente de vaporização da água, que vale 540 calorias por grama. Quer dizer, para você vaporizar 1 grama de água, você precisa fornecer 540 calorias. Então, nós temos a quantidade de calor aqui. É a massa vezes o calor latente. Calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama. Calor latente de vaporização, 540. Veja, se o corpo ganha calor, esse calor é positivo. Se ele perde, é negativo. Então, o sinal da quantidade de calor vai ser o seguinte: o corpo recebeu calor, a quantidade de calor é positiva. O corpo perdeu calor, a quantidade de calor é negativa. Isso envolvendo os dois processos. Então, vamos pensar no calor sensível. O calor sensível é Q igual mc delta T. Se o corpo ganha calor, implica que a temperatura aumenta, o que implica que esse calor é positivo. Se a temperatura sobe, a temperatura final é maior que a inicial, ΔT é positivo. Massa sempre é positiva e calor específico também. Então, o sinal depende da variação de temperatura. Se o corpo perde calor, então a temperatura diminui. Se a temperatura diminui, a temperatura final é menor que a inicial, ΔT é negativo. Ou então, a quantidade de calor é negativa. No caso do calor latente, não tem variação de temperatura aqui, mas continua a mesma análise. Se o corpo ganha calor, esse calor é positivo. Se ele perde calor, esse calor é negativo. Então a gente tem que ter bem isso em mente na análise dos processos de troca de calor, que é o que vai nos interessar. O
calor específico, ele é bem interessante no seguinte aspecto. Eu vou pegar aqui no Tipler uma tabela de calores específicos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui termodinâmica. Tabela de calores específicos. Aqui. Veja, o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Então, o calor específico da água, isso a gente já sabia. 1 caloria por grama grau Celsius. Vamos pegar uma outra substância aqui, ó. O alumínio. O calor específico do alumínio é de 0,215 calorias por grama grau Celsius. O que implica essa diferença? O que significa um corpo ter o calor específico maior ou menor que o outro corpo? Veja, significa que para eu variar a temperatura em 1 grau Celsius da água, para 1 grama de água, eu variar a temperatura de eu tenho que dar 1 caloria. Para eu variar a temperatura de 1 grau Celsius do alumínio, de 1 grama dele, eu tenho que dar 0,2 calorias. Ou seja, com muito menos calor que eu dou para o alumínio, a temperatura sobe em 1 grau Celsius, que é o mesmo tanto para a água. Mas para a água tem que dar muito mais calor. Então, significa que a água é mais difícil de aquecer do que o alumínio. Pois para variar em 1 grau Celsius, eu tenho que dar 1 caloria para a água, enquanto para o alumínio, 0,2 eu já vario em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de alumínio. Então, quanto maior o calor específico do corpo, significa que é mais difícil esquentá-lo. E o mesmo também para resfriá-lo. Uma vez que ele está quente, para eu abaixar em 1 grau Celsius a temperatura da água, eu tenho que remover 1 caloria. Para baixar em 1 grau Celsius a temperatura do alumínio, eu tenho que remover 0,2 calorias. Então, quanto maior o calor específico do corpo, mais difícil é esquentá-lo e mais difícil é esfriá-lo. Se é mais difícil, o que significa esse termo? Significa que ele vai demorar mais para esquentar e vai demorar mais para esfriar. Então, se eu colocar 1 grama de água em 1 grama de alumínio, e jogar uma fonte de calor para os dois idênticas, o alumínio atinge 1 grau Celsius primeiro que a água. Então, o alumínio aquece primeiro. E se eu deixar esfriando, o alumínio esfria primeiro. Então, quanto maior o calor específico, mais o corpo demora para esquentar e mais ele demora para esfriar. Se você pegar uma tabela de calores específicos, você vai ver que a água, comparado com a maioria dos materiais, ela tem um alto calor específico. Metais, por exemplo, o chumbo, tem 0,03 caloria grama grau Celsius de calor específico. Você pega o ouro, também tem 0,03. Você pega vidro, tem 0,2. O zinco, 0,09. E a água é 1. Então a água tem um calor específico muito alto, comparado com a maioria dos materiais. Então, comparado com a maioria desses materiais, a água é um material que demora mais do que estes para esquentar e também demora mais do que estes para esfriar. Devido a isso, tem alguns fenômenos interessantes, que é o seguinte: a brisa marítima, a brisa do mar. O que vem a ser a brisa marítima? A brisa marítima é aquele vento que ocorre no mar ou na praia ao longo do dia. Então é um tipo de vento comum que acontece no mar ao longo do dia.
Ao longo do dia que eu me refiro, quer dizer, pode ser de dia, pode ser de noite, tá? Mas aquele vento que se deve à extensão do oceano ali. Isto é o que nós chamamos de brisa. A brisa, deixa eu ver se eu queria uma figura que eu tenho aqui, mas não vou ter aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um momentinho. Devia ter colocado no PowerPoint antes. Não vou ter aqui. Precisaria entrar na internet para baixar, mas deixa. A brisa, então, é aquela corrente de vento, aquela circulação de vento. Geralmente ela é fraca, às vezes um pouco moderada, que ocorre à beira da praia, quem está ali. Então, vou desenhar aqui, olha. Brisa marítima. Marítima. Esse marítima tem I mesmo? Deixa eu consultar aqui. Marítima. Tem sim. Aqui de acordo com o Cycle, a brisa marítima. Tem sim. Marítima. É que a gente escreve aritmético, aritma, ali não tem. O T é mudo, mas marítima tem. Então, brisa marítima. O que vem a ser isso? Imagina que aqui eu tenho a praia. Deixa eu dar mais espaço aqui nessa tela, né? Fazer assim. Aqui eu tenho a praia. E aqui começa o mar. Que é o mar. Mar e praia. O que a praia tem? A praia tem areia. Então aqui está cheio de areia. E o mar? O mar tem água. Então aqui está cheio d'água. Aí aparece o sol. Aparece o sol. O sol aquece, o sol ilumina tanto a praia quanto o mar. Só que a praia é feita de areia e o mar é feito de água. Calores específicos diferentes. A areia é a base de silicato. O calor específico da água é bem maior que o calor específico da areia. O calor específico da água é maior que o calor específico da areia. Então, quem tem calor específico maior demora mais para esquentar. Então, quando o sol aparece pela manhã, ele iluminando tanto a água do mar quanto a areia, como a areia tem calor específico menor, a areia esquenta primeiro. Então, a areia esquenta primeiro e mais rápido do que a água. Então, o que vai acontecer? Aqui tende a ficar quente, mais quente, que sobre o mar. Então, sobre a praia, o ar que está ali se aquece primeiro, porque ele ganha calor da areia, do que sobre o mar, que fica mais frio. O ar quente é mais leve que o ar frio. E o ar quente sendo mais leve que o ar frio, o que acontece com ele? Ele sobe. Se o ar quente sobe, aqui forma um buraco. O que vai acontecer? O ar frio que está aqui se propaga para cá. Então, como a areia esquenta primeiro que o mar, o ar que está sobre a areia ganha esse calor primeiro e o ar quente se torna mais leve e sobe. E aí o ar que está sobre o oceano migra para preencher esse buraco. Então, quando a gente está na praia, manhã e tarde, o que vai acontecer?
A brisa sopra do mar para a praia. Então você recebe aquele vento gostoso na cara, até com um cheirinho de sal, e fica tranquilo ali. Porém, anoitece. Quando anoitece, aí anoiteceu, não tem mais sol. Agora o sistema começa a esfriar. Como o calor específico da areia é maior do que a água, a areia, do mesmo jeito que ela aquece rápido, ela esfria rápido. A água demorou para esquentar. A água só vai começar a ficar quentinha mais no final da tarde. Mas quando vai chegando o final da tarde, que a água está mais quente, o sol vai embora. E agora tudo começa a esfriar. Na hora que começa a esfriar, o que é que vai acontecer? Essas coisas vão se inverter. Então agora, vai acontecer o seguinte. Agora à noite, não tem mais sol, a água demorou para esquentar, mas agora a água já está quentinha no final da tarde. Então acontece, sobre o mar, a temperatura está maior. Só que como o sol foi embora, a areia esfria rápido. Então a areia esfria rápido e a água demora para esfriar. Então sobre a areia, aqui está mais frio. E o que é que vai acontecer? O ar que está sobre o mar está quente. O ar quente, ele sobe. Subindo, ficou um buraco aqui. O ar frio que está aqui se propaga para preencher aquele buraco. E a brisa à noite sopra da praia para o oceano. Da praia para o oceano. Por isso que à noite não se deve entrar de barco no mar. Se entrar em jangada, em canoa, leve que não tenha motor, o vento tende a te empurrar para alto mar. Tá? Os marinheiros e pescadores conhecem muito bem isso. E essa brisa, que de dia sopra do mar para a praia e de noite da praia para o mar, a explicação disso se deve à diferença de calor específico entre a água e a areia. Tá aí. Calorimetria. Então, corresponde às técnicas de medida de calor e está associado aos processos de troca de calor. Então, vamos pensar, eu tenho um corpo A e um corpo B. O A está numa temperatura maior que o B, então o A fornece calor para o B. A gente já sabe que calor é o processo, que ele fornece energia térmica, o B ganha essa energia térmica e o processo é o calor. Então, tem o calor, o B ganha, o A perde. Veja, é claro que o B ganhou justamente a mesma quantidade de calor que o A perdeu. Logo, a quantidade de calor do A eu vou chamar de QA. Foi essa quantidade que ele doou para o B. Então, a quantidade de calor que o A forneceu, o B recebeu. Então, eu vou fazer aqui. A quantidade de calor que o A ganhou é negativa. Que o A perdeu é negativa, porque ele doou. Se ele doou, ele ficou com um calor negativo. Tem que ser igual à quantidade de calor que o B recebeu. É positiva. Aqui eu tirei de algum livro que ele usa uma notação contrária. Tá aqui. Então, a quantidade de calor perdida pelo A tem que ser igual à quantidade de calor recebida pelo B. Se eu passar esse A para o lado de cá, eu vou ter isso. A quantidade de calor do A mais a quantidade de calor do B é igual a zero. Em outras palavras, eu posso ter 3 corpos ou mais.
Eles vão trocar calor entre si. Então, se eles trocam calores entre si, a quantidade de calor do A mais a do B mais a do C tem que ser igual a zero. Porque a quantidade de calor que o A perdeu tem que ser igual a que o B recebeu. A quantidade de calor que o B perdeu tem que ser igual ao que o C recebeu. E a quantidade de calor que o C perdeu tem que ser igual ao que o A recebeu. Então, se eu juntar todas, a soma delas tem que dar zero. Este é o princípio fundamental da calorimetria. Num sistema de troca de calor, a soma das quantidades de calor trocadas tem que ser igual a zero. Então, a soma da quantidade de calor trocada num sistema tem que ser igual a zero. Tá aí. Olha, se dois ou mais corpos trocam calor entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocada pelos corpos é nula. Mas ela é nula em que condição? Até que não ocorra mais a troca, até o estabelecimento do equilíbrio térmico, ou seja, quando as temperaturas se igualam. Então, quando eu tenho corpos trocando calor, eu tenho que a quantidade de calor trocada entre eles tem que dar zero. Então, vamos pegar. Imagina que eu tenho o corpo A numa temperatura. O corpo A numa temperatura TA. Então, tá aqui. Aqui, vou fazer quantidade de calor vou fazer o seguinte, temperatura e aqui tempo. Aqui eu tenho um corpo A, ele tem uma temperatura que está ali, e aqui eu tenho um corpo B. A temperatura dele está aqui. Só que eu aproximo esses corpos, o A que está na maior temperatura, ele fornece calor para o B. Então eu tenho o corpo B aqui, ó, e eu tenho o corpo A aqui. O A fornece calor para o B. Então, o que vai acontecer com a temperatura do A? Se ele está perdendo calor e não está mudando de estado físico, então é calor sensível. Então, o A vai diminuir sua temperatura, porque ele está perdendo calor. Em compensação, o B, que está ganhando calor, vai aumentar sua temperatura. Então, eu vou ter isto aqui. O A vai diminuindo sua temperatura até se estabilizar. E o B vai aumentando sua temperatura até se estabilizar. Quando os dois atingirem a mesma temperatura, nós falamos que eles atingiram o equilíbrio térmico. Então, depois de um dado tempo aqui, ó, depois desse tempo T, os dois corpos atingiram a mesma temperatura aqui, ó. Atingir uma temperatura T de equilíbrio. Essa é a temperatura do equilíbrio. Depois que atingiu a temperatura, aí não trocam mais calor, tá? Mas, no processo de troca, a quantidade de calor que o A cedeu
mais a quantidade de calor que o ar recebeu tem que dar zero, porque uma é o negativo da outra. Então, a soma das quantidades de calor trocadas tem que ser igual a zero. Esta é a lei da calorimetria. Vamos guardar essa lei. Em breve a gente vai fazer alguns exercícios a respeito dela. Transição de fase. O que vem a ser a transição de fase? Está associada à mudança de fase, à mudança de estado físico do corpo. Um corpo, ele muda de estado físico. A gente conhece 3 estados físicos padrões: o sólido, o líquido e o gasoso. O que caracteriza o estado sólido? O estado sólido tem forma definida e volume definido. Todo corpo sólido tem uma forma e tem um volume bem definido. O que caracteriza o estado líquido? O estado líquido não tem forma definida, mas ele tem um volume definido. O estado líquido, ele assume a forma do recipiente que o contém. Você colocar água numa garrafa, ela assume a forma da garrafa. Você colocar água numa xícara, ela assume a forma da xícara. Mas ela tem um volume definido. 200 ml de água são 200 ml de água, não importa se é na garrafa ou na xícara. Agora, o estado gasoso. O estado gasoso não tem forma definida e não tem volume definido. O volume do estado gasoso é o volume do recipiente. E a forma é a forma do recipiente. Então, isso diferencia um estado físico do outro. No estado físico sólido, no estado sólido, as moléculas do corpo se atraem com uma força grande. A gente chama a força atrativa de força de coesão. Mas existe também uma repulsão entre essas moléculas. A força repulsiva nós chamamos força de repulsão. No estado sólido, a força de coesão ela é maior do que a força de repulsão. Então as moléculas estão mais unidas. No estado líquido, a força de coesão é mais ou menos da mesma ordem de grandeza da força de repulsão. Então elas estão unidas, ora se separam, ora são mais ou menos equilibradas. E no estado gasoso, a força de coesão é menor do que a força de repulsão. Então as moléculas estão muito mais separadas aqui. Então o estado gasoso é uma característica onde as moléculas estão bem mais distantes entre si. E um corpo, ele se encontrando em estado, ele pode mudar de estado. A mudança de estado físico a gente chama de transição de fase. Ou seja, ele transita de uma fase para outra. Fase é o estado que ele se encontra. Então nós temos os 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Se um corpo sai do estado sólido, ele pode transitar para o estado líquido. A passagem do sólido para o líquido chama-se fusão. Fusão é passagem do estado sólido para o líquido. Só lembrar quando o motor do seu carro fundir. Fundir quer dizer que ele entrou em fusão. Fusão é que as peças de metal derreteram, tá? Sólido virou líquido ali. O contrário, passagem de líquido para sólido, chama-se solidificação. Líquido para sólido, solidificação. Exemplo, gelo virando água é fusão. Água virando gelo é solidificação. O líquido,
ele também pode passar para o estado gasoso. A passagem do líquido para o gasoso chama-se vaporização. Passagem do líquido para o gasoso, vaporização. E do gasoso para o líquido chama-se condensação ou liquefação. Condensação ou liquefação. Quando você fala leite condensado, foi um leite que foi vaporizado e depois voltou para o estado líquido, para ele ganhar aquela textura. Tá? Condensação ou liquefação. Existe uma diferença sutil entre condensação e liquefação. Muitos autores consideram a mesma coisa, mas existe uma pequena diferença entre elas aqui, já já a gente fala. Quando a água vaporiza, que você põe água para fazer café e ela começa a passar para vapor, aquele processo é vaporização. Quando nuvem se condensa e forma chuva, isso é condensação ou liquefação. Também pode ocorrer a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. Isso é chamado de sublimação. Sublimação. Sublimação, passagem de sólido para gasoso. E é possível o caminho contrário também, de gasoso para sólido. Também é chamado de sublimação. Alguns chamam de cristalização e outros ainda de ressublimação, a passagem de gasoso para sólido. Mas é comum hoje em dia chamar tanto a ida quanto a volta de sublimação. Um exemplo de sublimação, você tem aquelas bolinhas que tem um cheiro bem forte. Antigamente as pessoas usavam para colocar em roupa, chamado naftalina. Você coloca aquela bolinha na roupa e um belo dia ela desaparece. Ela vai sublimando, ela vai passando do estado sólido para o estado de vapor, tá? Sem passar pelo estado líquido. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Vaporização, passagem do líquido para o gasoso. Ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ocorrer de uma forma lenta, sem variação de temperatura. Então, se a vaporização for lenta e sem variar a temperatura, quer dizer, se não precisou mudar a temperatura para causar a vaporização, ela é chamada de evaporação. Então, a evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de uma forma um tanto quanto lenta comparado com as outras formas e não há necessidade de variar a temperatura. Por exemplo, quando você já pega uma roupa molhada e põe no varal, a roupa seca. Houve evaporação da água da roupa. Você não precisou esquentar a água da roupa para chegar a 100 graus Celsius para ela. Não, foi no sol mesmo, não precisa nem variar a temperatura. O efeito do vento causa evaporação. Mas é um processo lento. Quem pôs a roupa no varal vê que ela não seca rapidamente, demora. Um processo de vaporização que ocorre de maneira mais rápida e precisa variar a temperatura, a gente chama de ebulição. Ebulição. Quando você põe a água para fazer café, você está esquentando, a temperatura está subindo até que atinja 100 graus Celsius. Aí tem ebulição. Então a ebulição acontece com a água quando ela atinge 100 graus Celsius. Ela é bem mais rápida que a evaporação e ocorre com mudança de temperatura. Até a 100 graus Celsius. Depois ali a temperatura é constante. Cuidado, eu não estou falando
durante. Estou falando para você chegar, eu preciso aquecer. Tá? Para vaporizar a água, eu preciso dar calor para ela e elevar a temperatura até que vai chegar um momento que a temperatura dela fique constante, porém com a passagem de líquido para vapor. Mas eu precisei aquecer com mudança de temperatura. E existe um processo, um tipo de vaporização ele é ultra rápido. É quando a quantidade de calor que você dá é tanta que o processo ocorre numa escala de tempo muito pequena comparada com as outras duas. É você deixar cair uma gota de água numa chapa fervendo. Ela cai, vai mal toca na chapa, ela vaporiza. Este processo é chamado de calefação. Calefação. Então, calefação é esse processo ultra rápido. Curiosamente, o líquido ele não entra em contato com a chapa quente. Se você pegar uma chapa quente aqui, ó, e tentar colocar uma gota de água na calefação, quando ela se aproxima, ela já começa a produzir vapor aqui. Esse vapor não deixa com que a gota toque, então ela fica dançando aqui em cima. Pega o ferro de passar roupa quando estiver bem quente, pinga uma gotinha de água, você vai ver que ela dança. É um processo de calefação. A curva de aquecimento da água. Curva de aquecimento, como que faz? O própolis. É você fazer o gráfico da temperatura em função da quantidade de calor dada. Temperatura em função da quantidade de calor. Por exemplo, imagine que eu tenha gelo. Vou fazer aqui para a água, hein? Então, curva de aquecimento da água. Esta aqui. Imagine que eu tenha gelo, obrigado, a menos 20 graus Celsius. Gelo a menos 20. Cuidado, para muitos alunos parece que só existe gelo a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é a temperatura em que a água vira gelo. Se eu continuar baixando a temperatura, continua gelo. Então eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius. É a temperatura inicial dele. Aí eu começo a dar calor. Conforme eu vou dando calor, o gelo vai aquecendo e a temperatura vai subindo. Então eu tenho essa curva aqui, ó. O comportamento é linear para a água. Então isso aqui sobe linearmente. Quando o gelo atingir 0 graus Celsius, ele entra em fusão. Então ele começa a entrar em fusão. E durante a fusão da água, a temperatura permanece constante. Então aqui ocorre a fusão. Onde está esse ponto B é fusão. Então durante o processo de fusão, que é o derretimento do gelo, a temperatura não muda. Apesar de eu estar aumentando a quantidade de calor. Até que chega aqui, quando todas as moléculas que estavam agregadas no estado sólido passaram para o líquido. Agora a temperatura volta a subir. Agora eu tenho líquido. Líquido. Então essa parte C aqui é líquida. A parte A é sólida. Vamos escrever aqui. Que é sólido e aqui é líquido. Então aqui, continuo dando calor, ó. E a temperatura vai subindo, ó. Para cada quantidade de calor que eu dou, a temperatura vai subindo, ó. Então aqui vai subindo, 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 até a água líquida atingir 100 graus Celsius. Quando ela atinge 100 graus Celsius, ela entra
na transição de fase para vaporização. E na transição de fase para vaporização, a temperatura da água não muda mais. Então ela fica constante. Então, enquanto a água vai passando para o estado de vapor, mesmo eu aumentando a quantidade de calor, a temperatura da água não muda. Até que as últimas agregações moleculares aqui transitam do estado líquido para o estado de vapor, onde a força de repulsão se torna bem maior que a força de coesão. E aí, quando eu continuo dando calor, aqui eu continuo aumentando e aqui eu só tenho vapor. Então, este aqui é vapor. Então, no trecho A da curva, eu tenho água no estado sólido. No trecho C da curva, eu tenho água no estado líquido. E no trecho E da curva, eu tenho água no estado de vapor, que a gente costuma chamar de gasoso. Vamos colocar o G ali para manter o padrão. Gasoso. Então, sólido, líquido e gasoso. E no trecho B e no trecho D? O que eu tenho ali? Bom, no trecho B, eu não tenho mais sólido e não tenho líquido. Eu tenho uma mistura dos dois. Parte derreteu e parte não. Então, aqui eu tenho uma mistura de sólido com líquido. Então, no trecho B, eu tenho sólido com líquido. E no trecho D, eu tenho uma mistura de líquido com gasoso. Aqui nesse trecho B, é onde está acontecendo fusão. E aqui no trecho D, é onde está ocorrendo a vaporização. Essa é a curva de aquecimento da água. Eu posso fazer a curva de aquecimento para várias substâncias. Superfusão. O que vem a ser isso? Algumas substâncias, principalmente a água, ela alcança um estado chamado superfusão. É você conseguir manter a água no estado líquido mesmo abaixo de 0 graus Celsius. Ela não passa para o estado sólido. Como que se faz isso? Primeiro tem que abaixar a temperatura da água de uma maneira muito lenta. Então estou abaixando a temperatura da água, sem perturbar muito. Se não tiver nenhuma perturbação, vibração externa, nada, as moléculas às vezes não interagem mesmo abaixando a temperatura. E eu consigo ficar abaixo de 0 graus Celsius, mesmo com água no estado líquido ainda. Porém, a menor perturbação, isso dá um salto, puff, e vai para o estado sólido, tá? E vai para o estado sólido. Então, a superfusão da água, ela alcança a temperatura inferior a 0 graus Celsius. Se você tenta interromper esse fenômeno, ele solidifica e a temperatura sobe rapidamente para 0 graus Celsius. É interessante. Então tá aqui, olha. Eu estou abaixando a temperatura da água muito lentamente. Em 0 graus ela deveria congelar, passar para o estado sólido. Mas se eu fiz isso de uma forma bem lenta, ela não congela. Ela continua líquida mesmo. Ó, chega a -2 e ela está líquida. Mas se eu vou lá e pego aquela garrafa de água, dou um chacoalhão, rapidamente ela congela. Ela passa para o estado sólido. E a temperatura rapidamente sobe para 0 graus Celsius. Por que ela congela? Porque na hora que eu mexi, as moléculas que estavam ali para interagir na vizinhança estavam na iminência da interação, elas interagem rapidamente. E isso libera calor para o meio. Então, a garrafa d'água joga calor fora e aquele calor que ela joga fora serve para agregar as moléculas, fazendo com que ela atinja o estado sólido. É comum algumas substâncias acontecerem isso também. Quantas pessoas já colocaram cerveja num freezer e a cerveja não congelou? Aí você coloca a mão na garrafa, ela congela na mesma da hora.
Isso é um estado de superfusão. Diagramas de fase. Fase nada mais é do que as diferentes formas que a substância pode assumir. Então, a cara da substância, o jeito que ela está, a gente chama de fase. Se ela está no estado sólido, é uma fase, líquido é outra fase, gasoso é outra fase. Uma fase ou uma mudança de fase, ela é afetada por alguns fatores, por algumas variáveis. E normalmente, mais de uma variável pode afetar mudanças de fases. Por exemplo, temperatura e pressão alteram mudança de fase. Então, se eu mudo a temperatura, eu posso mudar a fase do meu sistema. E pressão, se eu mudo a pressão, eu posso mudar a fase do meu sistema, de sólido para líquido e etc. O par temperatura-pressão são chamados de variáveis intensivas. E como que eu defino transição de fase? Transição de fase é uma mudança descontínua nas propriedades de uma substância quando o ambiente na qual ela está colocada muda infinitesimalmente. Então, você está ali, você está atingindo 100 graus Celsius com a água. Uma variação infinitesimal naquela temperatura faz a água mudar de maneira descontínua, dar um salto de líquido para vapor. Então, a mudança, a transição de fase, ela é uma mudança descontínua. Descontínua. Nas propriedades da substância, quando o ambiente... quando ela está colocada num ambiente que sofre uma mudança infinitesimal. Essa é uma definição para transição de fase. No diagrama de fase, o estado em que a substância se apresenta vai ter um correspondente de valores, um par de valores, um par ordenado de valores TP, temperatura, pressão. Então, para cada fase que a substância se apresenta, eu vou associar essa fase a uma temperatura e uma pressão característica para aquela fase. Esse aqui é um diagrama de fase do gás carbônico. Olha que interessante. Aqui é o gráfico pressão-temperatura. Tirei isso aqui de algum livro, aqui a gente pode usar a letra T. Pressão-temperatura. Lembra que eu falei que o par pressão-temperatura vai definir a fase de um sistema. O gás carbônico, a gente chama de gás carbônico porque em condições ambientes ele se apresenta na forma gasosa. Mas como qualquer substância, ele pode mudar de fase. Ele pode estar na fase líquida, pode estar na fase sólida. E vai depender da pressão e temperatura do sistema. Se nós fizermos uma variação da pressão e temperatura, a gente vai ver o gás carbônico transitar para líquido e para sólido. Se você fizer esse experimento em condições controladas e graficá-los pressão contra temperatura, o que a gente encontra é isso. Isto é chamado diagrama de fase. Este especificamente para o CO2. Para não falar gás carbônico agora, porque a gente está vendo as 3 fases aqui, a gente vai falar o nome do composto, que é o dióxido de carbono. Então aqui é o diagrama de fase do dióxido de carbono. Veja, ele tem essa curva, variando com a pressão e com a temperatura. Parece um Y deitado aqui. Ó. O que se mostra? Que tudo que está nesta região, tudo
que está nessa região compreende o estado sólido. Então vamos imaginar, se eu pegar o dióxido de carbono e colocá-lo nesta pressão e nessa temperatura, para esta temperatura e para esta pressão, o ponto cai aqui, ó. Este ponto está dentro da área correspondente à fase sólida. Ou seja, para este par temperatura-pressão, o gás carbônico, ou o dióxido de carbono, se encontra no estado sólido. Ah, e se eu pegar esta região aqui? Bom, esta região, qualquer conjunto de pressão-temperatura que cair nessa região vai definir o estado líquido do dióxido de carbono. Então, imagine que eu pegue esta pressão e esta temperatura. Para este par temperatura e pressão, define este ponto aqui. Esse ponto caiu em qual região? Líquida. Quer dizer que para esse par temperatura-pressão, o dióxido de carbono se encontra no estado líquido. E para esta região aqui, qualquer par temperatura e pressão que eu pegar dentro desta região vai definir o estado de vapor. Vai definir o estado de vapor. Ou seja, se eu pego um par de pontos, uma pressão aqui e uma temperatura aqui, para esse par temperatura e pressão eu defino esse ponto. Este ponto caiu dentro da região de vapor. Então, para esta pressão e essa temperatura, eu vou encontrar o dióxido de carbono no estado de vapor. E para não importa a pressão, não importa a pressão. Para qualquer pressão onde a temperatura estiver acima desta temperatura aqui, ó, o dióxido de carbono vai estar na forma de gás. Então não importa a pressão. Para qualquer pressão acima dessa temperatura, ele vai ser encontrado na forma de gás. Então aqui é gás, vapor, líquido e sólido. Esse diagrama define o diagrama de fases. Cada substância vai ter o seu. E como que a gente monta isso? Vai para o laboratório, começa a medir, variar a temperatura e a pressão sobre a substância e ver em que estado ela se encontra. E você mapeia isso. Esta aqui é o diagrama de fase do dióxido de carbono. Veja que apareceram duas coisinhas aqui, gás e vapor. Qual é a diferença? A diferença entre gás e vapor. Bom, primeiro vamos falar das semelhanças. Ambos pertencem ao estado gasoso. Então, tanto o gás quanto o vapor correspondem ao estado gasoso. Então, os dois, você falar estado gasoso, você está falando tanto de gás quanto de vapor. Porém, o vapor, se você variar a pressão e a temperatura, você transita o vapor para líquido. Você faz a transição vapor para líquido. O estado de gás, não. Você pode variar a pressão quanto você quiser.
variar a pressão, não transita ele para líquido. Para o gás virar líquido, existe uma temperatura crítica. Abaixo do qual o gás vira líquido. Acima dessa temperatura é gás. O vapor não. O vapor, às vezes você nem mexe na temperatura, aumentou um pouquinho a pressão, ele vira líquido. Então o vapor, ele tem um grau de parentesco muito grande com o líquido. Principalmente se você transitou de líquido para gasoso, por um processo de ebulição, por exemplo, e está numa temperatura ali muito próxima da transição de fase. Por exemplo, a água. A água, ela vaporiza 100 graus Celsius. Aí virou vapor, a temperatura pode subir. Imagina que vai para 110. 110 está muito próximo ali do limite. Qualquer mínima variação da pressão, aquele vapor condensa em líquido novamente. Aquele vapor passa a se condensar em líquido. Então, o vapor, a gente costuma dizer de uma forma popular e não técnica, que o vapor molha. Qualquer um que já fez arroz ali numa panela, tá de óculos, quando tirou a tampa, embaçou tudo o óculos, você passa, aquilo foi vapor d'água. Por quê? Só dele subir, encostar na lente do óculos que estava mais fria, ele já transitou para o estado líquido. Agora, gás não. Se o gás estiver acima da temperatura crítica, ele não passa para o estado líquido. E essas temperaturas críticas costumam ser altas. Por exemplo, a temperatura crítica para a água é acima de 300 graus Celsius. Então, acima disso, a água vira gás, gás de água. E gás de água não volta a ser líquido, a não ser que você abaixe a temperatura e deixe ela abaixo da temperatura crítica. Agora, o vapor d'água, por exemplo, 200 graus Celsius está abaixo da temperatura crítica, então é vapor d'água. O vapor d'água, se aumentar a pressão, abaixar a temperatura, ele rapidamente vira líquido. O gás de água só vai conseguir ser líquido primeiro se eu transito o gás, coloco ele abaixo da temperatura crítica, senão não tem acordo. O gás, ele acaba sendo mais seco, o vapor mais úmido no sentido empiresco da coisa, ou seja, aquele do dia a dia que a gente faz a percepção superficial. Mas, tecnicamente, para que você tenha um gás, tem que existir uma temperatura crítica, e é somente quando você está acima da temperatura crítica que o sistema vira gás. Gás não transita facilmente para líquido, simplesmente variando um pouquinho a temperatura, nada disso. Geralmente a temperatura crítica dele é muito alta. Então, esta é a temperatura crítica. Pro dióxido de carbono, a temperatura crítica é 31 graus Celsius. Então, toda vez que a temperatura estiver acima de 31 graus Celsius, o dióxido de carbono vai estar na forma de gás, tá? Não tem jeito. Aí se ele estiver abaixo de 31, aí vai depender da pressão, da temperatura e etc e tal, ele vai estar ou vapor ou líquido ou sólido. Por exemplo, a gente emite dióxido de carbono. Quando você puxa o ar pelo nariz, você inspira o ar, depois quando você devolve, sai CO2. Esse CO2 que sai, vamos pensar, ele sai na forma de gás carbônico, ele sai na forma de vapor carbônico, de CO2 líquido, CO2 sólidos. Como é que sai isso? Bom, o corpo humano, ele tem uma temperatura constante média de 37 graus Celsius. Então, quando você elimina o CO2, ele sai nessa temperatura. E a 37 graus Celsius ele está acima da temperatura crítica.
Então ele sai na forma de gás carbônico. Ah, tá bom, professor, eu eliminei gás carbônico, ele é gás, mas está na sala. Só que a temperatura caiu num dia frio como hoje. Falando de dia frio como hoje, quanto está a temperatura agora? Vamos ver aqui para fazer a comparação. Num dia... Espera aí. Deixa eu só... Num dia frio como hoje... Vamos ver quanto é que está a temperatura agora. Se aqui quisesse funcionar... Temperatura agora está 22 graus Celsius. Então, 22 graus Celsius está abaixo da temperatura crítica. Então, ele não é mais gás. Tá bom. O CO2 agora, nessa temperatura aqui na sala, ele não é gás. Ele é o quê? Vamos ver. Qual é a pressão aqui? Pressão aqui atmosférica. A pressão é 1 atmosfera. Então, vamos ver como que ele está. 22 graus Celsius vai estar por aqui. (22 graus Celsius) está por aqui. A pressão aqui é de 1 atmosfera. Então, a pressão aqui é esta aqui. Ó. Aonde que se cruzou? Aqui. Então, aqui na sala, o CO2 está na forma de vapor. Ó. Quando o meu corpo elimina, está na forma de gás. Tá aí. Eu vou parar por aqui, essa parte, pelo seguinte. Eu vou ter que linkar isso com a parte de calorimetria. Eu vi que eu passei aqui, dei a lei da calorimetria e pulou para a transição de fase. Eu devia ter uns 7, 8 slides aqui nesse meio, que por alguma razão eu perdi. Eu não sei o que aconteceu, eu preciso saber. Tinha exercícios resolvidos de calorimetria. Então, eu vou checar o que está acontecendo. Não vou avançar muito, porque se eu tiver que voltar vai ficar um pouco quebrado. Mas, na próxima aula, eu faço exercícios de calorimetria e voltamos a falar de diagramas de fases. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Abraços!